Quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, mais uma vez, Senhor, nós chegamos na tua presença, juntamente com esse irmão, esse amigo que está ouvindo esta lição, Senhor. Esteja, Senhor, na direção desta lição, Senhor, nesse momento, nos abençoando, nos instrumentalizando para que possamos ser um canal de bênção para a vida de cada um dos irmãos que aqui estão conosco, e que eles possam, Senhor, receber de Ti, Senhor, o conhecimento, o conhecimento de Ti, a sabedoria, ó Deus, para conduzir a Tua palavra. Papai, fica conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Glória a Deus. Nós queremos, então, ir agora avante com nossa lição de número, a lição que nós estamos falando, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Aqui a lição número 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Textuário diz: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É verdade prática. As escrituras revelam Deus como pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao povo e também remove os maus, né? Então está aqui se referindo, tanto ao nosso Deus como um bom pastor. Sabemos disso, como as escrituras nos deixam escrito, e também como líderes eclesiásticos, como bom pastor, e também remove os maus pastores, como disse aqui, na verdade prática. Vamos à leitura bíblica em classe. Seria bom que os irmãos acompanhassem juntamente conosco aqui pela lição. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos
pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vesti da lã, e degolais o servo, mas não apacentais as ovelhas. Seguinte: a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo. Portanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarrada por todos os montes e por todos os altos outeiros. Assim as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastor, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues a rapinas e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, eles não servirão mais de pasto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o bom pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andar, espalhada no dia das nuvens de escuridão. Então está aqui, essa aqui é a leitura, Ezequiel, capítulo 34, está ali. Vamos então à introdução. Diz o seguinte: o profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber: primeiro, pastores infiéis, Deus como futuro bom pastor, o julgamento entre as próprias ovelhas, o Messias como pastor de Deus. Então está aqui os 4 pontos. Por limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiel e ao bom pastor. Olha aqui, a figura está aqui, o bom pastor e o mau pastor. Então vamos em frente. Sobre o rebanho. Primeiro é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal para compreender o sentido metafórico. Isto pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas. O Salmo 23 apresenta um quadro perfeito desta comparação. Vamos falar então sobre as ovelhas. Está aqui. A ovelha é a fêmea do carneiro, e o carneiro é filho, e o cordeiro é filho do carneiro até um ano. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal. É um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção. Olha, Ezequias 53, versículo 7 diz: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca.
como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isaías 53:7. Né? Então nós sabemos, né, aqui tem o lado figurativo, mas também o lado eclesiástico, o lado a qual o Senhor compara, né, a nós como suas ovelhas. Né? A natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resultam em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e seu povo. Está aqui Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto, né? Então foi o Senhor, é assim que nos fez, né? Vamos lá então, a natureza, né, da ovelha. Vamos ver aqui. As ovelhas são animais indefesos e medrosos que se assustam facilmente e se disparam rapidamente. Olha aqui, Zacarias capítulo 13, versículo 7. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Zacarias capítulo 7. Então nós sabemos, né, os irmãos que estão aqui no interior, né, já sabem, conhecem sobre a figura ou sobre o animal, né, chamado ovelha, é indefeso, né, e também é um animal medroso, né, um animalzinho que rapidamente ele dispara, né. Uma ovelha virada de costa com as patas para cima não consegue se levantar e, além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Somente o pastor pode socorrê-la, pois necessário uma supervisão diária, né? Então nós sabemos aqui que o animalzinho, né, é muito fácil morrer, né? É muito fácil acontecer, né, de que ela vire, né, como diz aqui na lição, ela vire de costa e assim ela possa vir a morrer, ou senão ser uma presa fácil, né? E isso aqui engloba também, né, ao povo de Deus como considerado como ovelha, né, da casa do Senhor, né? As ovelhas não cuidam de si mesmas, elas exigem atenção continuadas de dia e de noite. Lucas capítulo 2, versículo 8, sobre muitos aspectos. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho, né? Estavam lá, né, guardando o rebanho, as ovelhas, né? O rebanho precisa de cuidado por causa dos predadores e de outros infortúnios, como as presenças de insetos e parasitas, né? Salmo 23 e versículo 5. Então nós sabemos que há uma atenção maior, né, para as ovelhas, né? E isso se referindo ao lado eclesiástico e também, né, ao lado físico, né, que nós sabemos como figura, né? Isso se aplica a pastores, se aplica também a encarregados de congregação, que é um copastor, né, que também está ali cuidando das ovelhas daquele local, né? Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e a saía após ele, e a feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão na barba, e a feria e o matava. 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 e 35. O rebanho. O povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Aqui diz 1 Pedro 5:2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós,
tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariedade, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. 1 Pedro 5:2. Além do sentido próprio do termo figuradamente, rebanho é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus, como diz Isaías 40, versículo 11. Como o pastor apacentará o seu rebanho. Aqui está Isaías 40, versículo 11. Isso vale também para a igreja no Novo Testamento, Mateus 26, 31, Lucas 12, 32. E diversas vezes Israel era visto como ovelha sem pastor. Olha só, irmãos? Então, aqui nós vemos, quão triste, quão difícil, não ter alguém, um pastor, uma liderança, Mas aqui Israel muitas vezes estava como sem pastor, como diz aqui na lição, A palavra pastores de Israel no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias 23, 1 e 5, se refere aos governantes, aqueles que governavam, O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o civil do religioso, diferente do que acontece no Estado laico na atualidade, Então era tudo meio junto, Hoje é separado, É importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar os nossos líderes. Trata-se de crítica rasteira com um único objetivo: desqualificar a nossa doutrina e os nossos pastores, Então, nós sabemos que acontece muito isso aí, Tentando desqualificar, tentando botar para baixo, Mas o Senhor vai dando graça, vai nos dando sabedoria e a gente vai andando, Vamos lá, sobre os pastores infiéis. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel por causa da linguagem pastoril. O pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho, e isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Então, nós vemos aqui então também como um líder de uma nação, Diz ali, o papel primordial é alimentar, guiar e proteger. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, dedicação e responsabilidade, como Davi. Salmo 78, 72 diz: assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Aqui Davi, o homem segundo o coração de Deus. A parábola da ovelha perdida revela este dever do pastor: que homem dentre vós tem 100 ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a a põe sobre os seus ombros jubilosos. Lucas capítulo 4 e 5. Moisés e Davi foram pastores de ovelha no sentido estrito da palavra. Salmo 78 também elegeu a Davi seu servo e tirou dos apriscos das ovelhas
e após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Vamos em frente. Mas os líderes de Israel, contemporâneos de Ezequiel, se desviaram das suas funções. Olha o que diz aqui. O que os governantes faziam? Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, os governantes de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei as gorduras e vos vesti da lã, e degolais o servo, mas não apacentai as ovelhas. Ezequiel 34, 2 e 3. Então vimos aqui sobre a governança, sobre os pastores, como diz aqui, de Israel. Cuidavam de si mesmo. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos, proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. Então, aqui está essa palavra que eles deixavam lá, os seus líderes. O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles numa linhagem metafórica. Comei a gordura e vos vesti da lã, e degolais o servo, mas não apacentai as ovelhas, para designar exploração e abuso de sua autoridade. Então eram autoritários ainda, eles mandavam. Eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para suprir suas necessidades, antes cuidavam de si mesmos. Olha só, que nós possamos cuidar do rebanho de Deus, todos juntos, na presença do Senhor. O que os governantes não faziam? Não cuidavam das ovelhas, as ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas. Precisavam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Esta linguagem metafórica revela o estado da miséria da população de Jerusalém. Esta situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura de nosso país, que não é boa. Devemos orar pela nação e seus governantes. 1 Timóteo 2, 1 e 3. As ovelhas dispersas. Ezequiel dirige esse oráculo divino à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo aos dispersos pelos assírios. A mesma diáspora aconteceu em Judá com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso se antes ou depois da queda da cidade santa. Então tá aí. O profeta recebeu a notícia dessa derrocada
algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no ano duodécimo, no 10º mês, aos 5 do mês, Ezequiel 33, 21. Segundo aos dados fornecidos nessa passagem, parece indicar 8 de janeiro de 585 a.C. Sobre o bom pastor. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca, Ele mesmo, como pastor do rebanho. O Salmo 23 é o discurso de Jesus como o bom pastor. Deixa isso muito claro. A reação divina contra os maus pastores. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Ezequiel 34, versículo 10. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidado delas. Agora é Deus que vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Jeremias 23 e 2. Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda a parte do mundo, uma referência ao retorno da segunda diáspora. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andar, espalhadas no dia nublado de escuridão. Ele prometeu ainda libertar o seu povo das mãos deles. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Jeremias 3 e 15. Essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar aos atuais pastores das igrejas, né? Então Deus é que manda, Deus é que comanda, Deus é que faz todas as coisas. Ele tira, Ele coloca, né? Ele faz o que apraz a Ele. O profeta está dizendo que Javé vai dar ao povo líderes e governadores segundo os ideais de Davi. A promessa era para um futuro distante. E suscitarei sobre elas um só pastor, e eles as apacentará. E o meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhes servirei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Ezequiel 34, 23, 24. Glória a Deus, aleluia. Então, nós estamos aqui nesta lição maravilhosa, né? Que Deus possa continuar nos dando a sua graça, nós precisamos. Então, vamos lá. Jesus, o bom pastor. O Senhor disse: eu sou o bom pastor. Ele é o grande pastor das ovelhas, pois que assim como Javé vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados,
o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio. Da mesma forma, o Senhor está congregando de todas as nações as ovelhas para seu redil, né? Então nós vemos ali que Deus é fiel, né? Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João capítulo 10, versículo 16, né? Todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para o Messias. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos, né? Então, aqui está esta palavra, né? Chamando muito bem a atenção, né? Pastor cristão. Vamos lá. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi enfrentando um leão e um urso. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? Disse Jesus, né? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? Então, aqui está, deixa eu ver aqui, pulou. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas a entrega de acordo com a vontade do Pai. João capítulo 10, versículos 17 e 18. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja para o aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 a 16. Então está aqui, ó. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores ou doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, né? Então aqui nós sabemos que é o Senhor, né, que separa, que Ele que chama, Ele que escolhe, Ele que dá, né? Basta nós desempenhar e fazer aquilo que Ele tem entregado às nossas mãos. Isso cabe bem, como já frisei antes, também a líderes de congregação, que é um copastor, né? Ele está ali também fazendo um papel de pastor, apacentando as ovelhas, apacentando aquelas ovelhas ali daquela congregação, né? Vamos então, estamos chegando à conclusão da nossa lição. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Olha só, observai e praticai tudo o que vos disserem, mas não concedeis com a conformidade com as suas obras. Olha só, Deus sabe cuidar dos seus servos, é dever nosso orar por eles, né? Então nós devemos que orar pelos pastores, né? Então está aqui a nossa conclusão, chegamos à conclusão de mais uma lição. O comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas, e por essa razão Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. Há entre eles aquelas que dão marradas umas nas outras para marcar território, o que não é diferente entre nós, seres humanos. Há competição entre as ovelhas, Ezequiel 34, 20 e 22. Isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus, né? Aqui fica a referência de Salmos, né? E de 1 Coríntios, que os irmãos podem assim fazer leitura, né? Então tá bom, chegamos mais um
uma lição, né, encerramento desta lição. E eu quero agradecer a cada um de vocês que estivemos juntos e que possamos sempre estar na presença do Senhor, né? Vamos estar orando juntos nesse momento, né, para assim encerrarmos a nossa lição, né? Vamos estar orando ao Senhor. Eterno Deus e Pai que está no céu, nós chegamos na Tua presença, te agradecendo, Papai, pela vida de cada um dos nossos irmãos, também a todos esses que, juntamente comigo, Senhor, fizeram parte nesta lição, e que possamos guardar e reter tudo que é bom, Senhor, e que possamos ser, Senhor, conforme a Tua vontade. Senhor, perdoa-nos se não temos sido aquilo que deve, Senhor, mas te pedimos, Senhor, dá-nos da Tua graça, é a Tua graça que nos basta, Senhor. Assim, nós te pedimos que possamos guardar, Senhor, a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Muito obrigado por este momento e por essas plataformas a qual podemos estender, Senhor, o conhecimento a cada um, Senhor, dos irmãos que estão à distância. Deus abençoa cada um e fica conosco, em nome